Olá, amigos da Solar TV, sejam todos bem-vindos para mais esse programa começando aqui na Solar TV. E hoje, um dia especial aqui na Solar TV, eu tenho a honra de falar com duas mulheres incríveis do setor solar, no Dia Internacional das Mulheres e Meninas na Ciência. Então, um dia muito especial, eu recebo a doutora Marina Meyer Falcão, diretora jurídica da BGD, e agora também presidente da Comissão de Geração Distribuída da OAB de Minas Gerais, que tem sido referência para outras OABs em outros estados. E também eu recebo a doutora Aline Pan, que é professora pesquisadora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e também é cofundadora da Rede Brasileira de Mulheres na Energia Solar. Também é conselheira do programa RS Solar, grupo que discute as questões solares, onde participam o governo, academia e empresas para fortalecer a energia solar no Rio Grande do Sul. Sejam bem-vindas, começando aqui pela doutora Marina, que está aqui na tela em cima. Aqui. Tudo bem, doutora Marina? Seja bem-vinda. Obrigada, Ricardo. Boa noite. Boa noite, Aline. É um prazer estar aqui com vocês. A gente está representando aqui todas as mulheres hoje, nessa data importante da internacional das mulheres na ciência, das meninas também. Vamos falar sobre assuntos importantíssimos como a revisão da geração distribuída, o papel da mulher no setor elétrico brasileiro como um todo e trazer aí um pouquinho de luz, né, nesse processo de revisão da geração distribuída. Eu que falo aqui também em nome da BGD como diretora jurídica da Associação Brasileira de Geração Distribuída. Muito obrigada. Legal. Doutora Aline, seja bem-vinda também aqui pela primeira vez aqui na Solar TV. Eu espero que seja a primeira de muitas. Seja bem-vinda. Obrigada, Ricardo, pelo convite. Obrigada, Marina, também por estar comigo aqui hoje, juntas, para a gente discutir estes temas tão importantes e também ser a representação das mulheres nesse momento. É um dia muito especial, realmente, né? Já que temos pouquíssimas mulheres atuando na área das ciências. Se a gente for avaliar o número de pessoas, o número de estudantes que ingressam nas universidades, a maioria são mulheres, na pós-graduação também, mas que quando nós avaliamos quem está trabalhando nas lideranças, quem chega a cargos de chefia, quem de fato também desenvolve a pesquisa, são poucas. E o número de mulheres nas ciências exatas é muito baixo. Nós temos um dado da Unesco que é em torno de 30%, em algumas áreas menos de 20%. Então, realmente é um tema que merece discussão para que a gente possa promover a equidade de gênero e, com isso, a diversidade do setor. Com certeza, é muito importante isso. E para a gente começar o nosso bate-papo aqui, eu queria perguntar para as duas, né? Começando pela doutora Aline, que já está aqui, a importância do papel da mulher no setor elétrico. Então, eu costumo dizer que nós tanto lutamos pela diversificação da matriz energética, né? Que nós não podemos ficar dependente de uma única fonte de energia. Nós também, é importante para nós como setor ter visões diferenciadas para resolver problemas. Isso já é um dado internacional que o Banco Internacional nos diz que a diversidade de gênero no momento de decisão, no momento de resolução de problemas, vai levar a uma lucratividade maior econômica. Então, eu acredito que tanto para resolver problemas de cunho energético, como para resolver qualquer tipo de problema, a visão plural, a interpretação de vários olhares faz com que tenhamos mais efetividade em resolvê-los. Então, ter mais mulheres no setor elétrico vai fazer com que nós também tenhamos outros olhares, outras soluções. Então, isso também representa a transição energética, porque tanto discutimos que transição energética é a diversidade, é a descarbonização do setor, mas a gente também precisa olhar para que esse setor seja diferenciado. E para que ele seja diferenciado, a gente precisa ter várias visões. E a inclusão de mulheres nisso vai poder contribuir consideravelmente. Com certeza, concordo 100% na fala da doutora Aline. E agora eu deixo a Marina Meyer Falcão falar um pouquinho também. Fala pra gente, Marina, sobre a sua visão aí da mulher, que você tem participado, eu conheço a Marina há mais tempo que a Aline, então eu vejo assim a participação dela aí em vários eventos, em vários
no setor como um todo, né? A gente vê como a Marina tem atuado forte aí no setor. E deixo a palavra com você, Marina. As palavras que a Aline usou aqui, elas são de extrema importância, né? A transição energética mundial, esse novo olhar para o setor elétrico, a descarbonização do setor, a descentralização, a digitalização. Aqui no Brasil, a gente tem até a desburocratização das normas, né? E a inclusão das mulheres cada vez mais presente. Isso, com certeza, tem que ser observado dentro de princípios, acho que morais e éticos até, de respeito, né, da igualdade de gênero, essa disseminação aí de ideias para promoção de debates ricos, né, no setor, o olhar diferenciado da mulher, porque ela tem um jeitinho, né, às vezes com um cuidado maior. Eu costumo até brincar quando a gente vai discutir da geração distribuída, até mesmo com o próprio órgão regulador. Outro dia mesmo, a gente falando com o doutor Efraim Cruz, que é o diretor da ANEEL, que é o relator do processo de revisão da geração distribuída, eu até utilizei essa expressão, que ele cuide da geração distribuída como se fosse um filho. Então, acho que esse cuidado nosso e essa tentativa de trazer uma promoção para o setor de maneira equilibrada, razoável e seguro juridicamente, né? Porque eu, como advogada, eu luto pelo setor, respiro geração distribuída, assim como eu atuo no setor elétrico brasileiro em outras áreas, né? Como advogada, já enfrentei algumas caras feias de homens, né? Quem que é essa menina? Quem que é essa pessoa aqui que eu não conheço? Então, acho que isso tem que ser discutido, sim. O respeito, ele tem que existir, né? Essa igualdade aí, ela tem que ser a base para qualquer discussão, para qualquer intervenção. E eu vejo que as empresas inteligentes hoje, elas estão, inclusive, colocando mulheres, né, em posições de chefia para conduzir determinados assuntos. A própria inteligência emocional, que às vezes um homem ele é muito turrão, a gente tem aquele jeitinho feminino que acaba conquistando a todos. E cada vez mais procurar... Eu prefiro lidar com lutar para essa inserção. Em vários... Com certeza, Ricardo. Olha, eu me dou melhor quando é cargo de chefia, qualquer cargo, eu me dou melhor com mulher, com toda certeza. Agora... Ainda mais você, né, que tem 5 mulheres, né, Ricardo? Então dá uma aula para esses homens. Precisamos que tu ensines a todos. Agora, uma pergunta assim, vocês que estão atuando, assim, vocês têm percebido assim, muito preconceito no setor? Começando aqui com a Aline. Já teve alguma situação, Aline? Várias. Eu iniciei trabalhando com células solares lá em 98, foi a minha primeira bolsa de iniciação científica, né? Que legal. Então, eu fiz a graduação, sendo bolsista do Laboratório de Energia Solar, logo depois eu fiz o mestrado na Solar e o doutorado eu fiz em Madrid, em Energia Solar Fotovoltaica, onde predominantemente todo o meu universo era masculino. Mesmo em eventos acadêmicos, majoritariamente são homens, né? E todos esses relatos que a Marina aí comentou, eu sofri, inclusive, quando eu concorri à bolsa de doutorado, que foi uma bolsa bem difícil de conseguir ter o mérito, porque eu concorri na engenharia elétrica e eram 8 vagas para todo o Brasil. Dos 20 classificados finais, mais de 200 se candidataram, dos 20 classificados finais, só ficou eu como mulher. E eram 8. E depois foi uma prova que foi realizada aqui na CAPES, em Brasília, lá na CAPES, né? E foi feito várias perguntas para mim técnicas, todas elas eu respondi, tinha que apresentar um projeto, enfim, mas no final, o engenheiro que estava me avaliando, era composto por uma banca, me perguntou se eu levaria meu marido, fez uma pergunta de cunho extremamente pessoal, que não foi realizada para nenhum dos outros entrevistados, porque eram homens, né? Então, isso é uma realidade que eu enfrentei, e depois enfrentei outras também, por ter sido mãe durante a minha carreira profissional. E a gente, como rede, na Rede Brasileira de Mulheres, nós fizemos já um questionário, o primeiro, no final de 2019, e agora nós estamos avaliando as respostas do segundo.
que é identificar realmente os mulheres, quais são as suas principais dificuldades, quais são as suas principais vantagens e desafios, né? Para como que a gente pode ajudar a conectar essas mulheres, como que a gente pode ajudá-las a se promover. E é super interessante que 81% das respondentes disseram que o que mais dificulta elas no setor são as questões de gênero, ou seja, a discriminação. Então, realmente é algo que ocorre muito, né, para que 81% das respondentes falassem sobre isso, então que a gente realmente necessita atuar e acabar com isso para que todos nós possamos exercer as nossas potencialidades ao máximo, né? Porque no momento que tu está sendo discriminada, no momento que tu está sendo desrespeitada, tu tem também dificuldade de desenvolver o teu trabalho. Então, um dos objetivos da rede é esse também, ajudar essas mulheres a conseguir se estabelecer e desenvolver suas potencialidades sem medo, com respeito. Excelente, muito legal mesmo. Doutora Marina, quer falar um pouquinho sobre isso? Eu comecei minha carreira na área de energia também, já tem mais ou menos aí uns 10 anos, e a maioria das pessoas que eu lidava eram homens. Passei por vários problemas também, assim como a Aline. É bonito quando a gente escuta ela falando desse trabalho todo da Rede Brasileira de Mulheres na Energia Solar. Realmente, a rede, quando eu entrei, eu fiquei encantada. Ela promove essa autoestima nas mulheres, né? Aonde que está o problema, como que a gente vai ajudar, a gente se sente até de pertinho ali com as mesmas, né, dificuldades, e isso é lindo. Eu acho que a gente tem um papel social muito grande, a gente, mulheres que exerce funções de chefia, né, a Aline como fundadora dessa rede, eu como diretora jurídica da ABGD, às vezes, né, no trato com algum associado homem, no trato com algum órgão público. Eu acho que tem que ter, sim, esse respeito, essa igualdade aí, a gente levar essa função social de ser uma referência no setor, mas uma referência positiva, né? De ser realmente luz, a gente que trabalha com sol, de ser luz na vida das pessoas. Eu acho que a gente, né, tem essa missão aqui na Terra. Eu me sinto responsável por cada pessoa que passa por mim. E eu procuro, inclusive, no trato com os órgãos públicos, com a própria Agência Nacional de Energia Elétrica, ter esse lado humano, né? Então, eu sempre cumprimento, procuro saber da vida, ainda mais mineiro, que conversa muito, né? Então, eu chego lá falando, ô, trem bom, ou ai, aí o povo já desarma quando é algum homem. Então, se eles já falam, que menina que é essa, né? Aí a gente já vai colocando com aquele jeitinho nosso, respeito, vamos conversando e levando a conversa para um lado mais humano. Eu acho que as empresas também têm que cuidar um pouquinho dessa parte humana, né? As distribuidoras de energia, eu como advogada, quando eu vou me apresentar como diretora jurídica da BGD, agora como presidente da Comissão de Geração Distribuída da Ordem dos Advogados aqui de Minas Gerais, também a gente sente, às vezes, algum impasse ali, então a gente procura trazer essa harmonia, essa simpatia aí. Claro que a gente vai continuar percorrendo esses desafios, como a Aline disse, mas cabe a nós, que somos, às vezes, um pouquinho mais forte e representamos todas essas mulheres aí, trazer esse papel e fazer a diferença e mostrar para eles que a gente está ali para cumprir um papel mesmo de luz e com a competência técnica, né? Então, nunca também deixar misturar o lado de ser mulher, por, às vezes, receber uma questão de maltrato, com a questão técnica e a questão da competência. Então, a gente vai estar sempre lutando por esses caminhos aí que a gente tem que traçar ao longo da nossa carreira. Exatamente. E a doutora Aline falou um ponto que eu fiquei aqui na cabeça aqui. O potencial humano, né? Quando a gente coloca o potencial humano, tanto do homem como da mulher, que a gente vê como isso se completa, né? Porque, assim, às vezes dentro de uma empresa, o homem tem uma visão mais para um lado, a mulher vai para o outro, e deixa, e coloca a parte técnica ali. Isso é uma soma fabulosa, né? Quando a gente une isso tudo e sem o preconceito, né? Com harmonia, com respeito, respeitando os dois pontos, os dois lados, isso é muito fantástico. Então, doutora Marina, doutora Aline, agora para a gente finalizar o nosso bate-papo aqui, eu queria um ponto de vista, como é que fica, na visão de vocês, começando aqui pela doutora Marina, a revisão da geração distribuída para esse ano?
Começando com a doutora Marina. Ricardo, o processo de revisão da geração distribuída, ele está quase chegando aí naquele marco que todo mundo espera, né, que é o primeiro trimestre de 2021, que já foi dito pela Agência Nacional de Energia Elétrica, já foi, inclusive, cobrado pelo Tribunal de Contas da União, o prazo venceu esses dias, inclusive, apesar da agência já ter se manifestado que iria conduzir o processo aí nesse primeiro trimestre ou semestre de 2021. O fato é que a gente precisa de uma determinação, uma definição da Agência Nacional de Energia Elétrica através dessa terceira resolução, que vai ser a resolução que vai alterar a 482, de maneira segura juridicamente, com as regras claras, com a preservação dos contratos de afirmados, que é aquela questão toda do direito adquirido, quem já entrou com processo de conexão, parecer de acesso, e que isso venha logo, porque vindo uma definição já dessa resolução que vai alterar a 482, o mercado todo volta a crescer, isso atrai desenvolvimento, né? Os investimentos voltam para o Brasil nessa área, e aí, paralelo a essa revisão administrativa, a gente tem também uma condução desse processo via legislativa. Então, vários projetos de lei que tratam desse assunto. O projeto de lei que está mais quase ali na linha do gol para ser votado é o PL 5829, do deputado Silas Câmara. E aí, nesse sentido, eu falo para vocês a posição da ABGD, que é justamente a emenda que o deputado Lafayette Andrada, em sintonia com a ABGD, fez nesse PL 5829, que é justamente um retrato do capítulo da geração distribuída que está dentro do Código Brasileiro de Energia Elétrica. E aí, aqueles cenários lá de cobrança do uso do fio, como virão, né, os novos impactos e a nova tarifa, que já tem até um nome para essa tarifa, FIO BG, que é a tarifa de geração distribuída, como que vai ser, a gente só vai saber, não adianta especular, depois que vier esse texto final publicado dessa resolução, que vai ser a terceira, então, em alterar a resolução 482. Eu acredito muito na condução desse processo sendo feito de uma maneira estrategicamente bem colocada pela Agência Nacional de Energia Elétrica e, acima de tudo, segurança jurídica nesse processo de revisão. Com certeza, para que não inviabilize negócios, né? Tudo bem, ninguém em outros países, outras visões, né? Que a gente está, que já aconteceu a geração distribuída antes que aqui, não inviabilizaram, né? Pelo contrário, vai cobrar o fio, ok, mas tem que ser um negócio que não inviabilize o setor de geração distribuída como um todo. E principalmente quando a gente fala em remoto. Claro, exatamente, vai se adequar, ninguém sabe o que vai ser, mas a gente fala em começar a trabalhar junto à carga, mas a gente sabe que em muitos projetos é inviável trabalhar junto à carga. Tem muito negócio bom para acontecer, muito investimento bom na geração remota, né? Então, isso é muito importante que seja feito com muita segurança, muita tranquilidade para que o negócio seja bom para todos. Agora, deixar a doutora Aline aqui finalizar aqui com a fala dela. O que você complementa aqui para a gente fechar o nosso programa aqui, doutora Aline? Então, muito importante esse resumo que a Marina fez, foi lindamente, porque conseguiu contemplar exatamente toda a nossa situação atual e o que virá, né? É importante também isso que tu falaste, Ricardo, da geração remota, porque muito está se discutindo, né? E foi o que aconteceu nos outros países também. A gente precisa tomar esse cuidado e a gente precisa dessa estabilidade jurídica para continuar progredindo, para que a gente não tenha esse, vamos dizer, esse tempo de não produzir e toda a potencialidade que tem a energia solar fotovoltaica no nosso país, que é uma pena, por exemplo, como que aconteceu com a Espanha, né? Eu vivi mais ou menos esse problema que ocorreu lá, e depois as próprias concessionárias começaram a vender os projetos de geração distribuída, que isso é uma pena. Então, eu acredito que sim, que eu espero que também a ANEEL seja prudente, que ela de fato tenha avaliado todos
as participações, né? Inclusive eu com os meus alunos mandamos cartas, participamos das consultas públicas, das audiências públicas, que cada vez mais tenham voz as pessoas que estão participando, assim como as associações, as pessoas, as associações, a academia, o governo, enfim, que a gente consiga congregar essas informações e façamos uma escolha técnica, uma escolha pelo conhecimento, e não uma escolha por interesse político ou de interesse de A ou B, que seja o interesse de todos, né? E com isso também, isso é, mais uma vez, o que a gente vinha conversando, que todos nós tenhamos vozes. A gente precisa dar voz às mulheres no setor solar e no setor da ciência, assim como nós também, como cidadãos, precisamos ter vozes, né? Lá na ANEEL, lá na onde está sendo decidido as questões que nos importa, que nos fortalece como sociedade e para que todos nós possamos crescer. Então, eu espero realmente que a terceira revisão da 482 seja efetiva, que seja sido considerada vários aspectos que, diante da análise do impacto relatório, não havia sido considerado, e por isso proposto talvez a alternativa 5. Então, vamos esperar para ver, para que continuemos ver a energia solar crescer nesse Brasil, que tem um potencial enorme. Com certeza. Isso é fantástico. Quando a gente fala de geração distribuída, quem vive a geração distribuída, energia solar fotovoltaica, fica apaixonado por isso tudo, né? E vê como que a gente pode distribuir riqueza para todos, né? Então, quando a gente fala, poxa, quantos podem ser proprietários da sua pequena usina ou do seu pequeno gerador no seu telhado, né? Ou na sua fábrica? Quando a gente fala de o que aconteceu, o que você citou da Espanha, não é justo que poucos detenham o poder e transformem a geração centralizada e não saiam desse poder. Isso a gente está mudando, né? A gente espera que isso tudo mude e que a gente mude a matriz energética para que mais e mais pessoas participem dessa matriz energética mais sustentável, mais humana e que mais mulheres assumam cargos incríveis aí pela frente. É isso que a gente espera aqui pela frente. Então, eu agradeço hoje a participação de vocês aqui na Solar TV e fica aqui o convite para a gente conversar mais vezes aqui, tá ok? Um abraço para vocês e até a próxima. Obrigada. Até a próxima, obrigada. Um abraço. Um abraço. Obrigada, Ricardo.